Sempre tem a hora que eu começo a gravar e eu fico, tipo, olhando para o tempo. Bom, primeiramente, fora Temer. Estamos em tempos complicados no Brasil, né? Vivemos um golpe de estado ontem e foi um dia complicado pra gente e tal. E aí, fazia um tempo já que eu não gravava vídeo, tava meio desligado aqui do canal por algumas questões de trabalho e tal. Cheguei a postar lá na página do Facebook algumas questões sobre isso. E aí hoje eu tava na vibe de voltar a gravar e tal. E aí tava com as pautas aqui e eu achava que nenhuma pauta fazia sentido pra esse dia de hoje, considerando toda a conjuntura de um governo golpista, ilegítimo, formado por gente corrupta, desonesta, que quer caçar os nossos direitos, né? Um projeto conservador que vai levar a gente a tempos bastante sombrios por algum período de tempo aí futuro. Espero que não seja um período de tempo muito longo, porque se eles estão achando que eles vão ter arrego, eles não vão ter arrego, né? Não vai ter arrego pra golpista, que eles fiquem avisados. Mas enfim, ontem tava meio na bad, considerando toda a conjuntura e tal, né? Aquela verdade que é difícil de aceitar, e aí quando o golpe chega, a gente sente o golpe, né? Sendo um golpe mesmo. E aí uma professora minha, Fátima Lima, postou no Facebook um textinho que me ajudou a pensar muito em muita coisa e me inspirou pra muita coisa. E eu achei que ia ser legal dividir com vocês essa ideia e talvez pensar um pouquinho sobre isso, pra que a gente possa se inspirar coletivamente pra resistência que a gente vai precisar fazer aí pelos próximos tempos. É uma frase do Michel Foucault, que é um filósofo, muita gente já deve ter ouvido falar, que diz o seguinte: não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade que possui força revolucionária. E eu fiquei bem impactado com isso, porque o sentimento maior que tava batendo na gente ontem era um sentimento de tristeza mesmo, assim. E essa sensação de que o que a gente combate é abominável, mas que a gente não precisa ser triste, foi uma ideia que me colocou pra pensar em um monte de coisa, assim. E aí eu vim procurar o texto de onde saiu essa citação. Na real, foi o prefácio que Foucault escreveu pra um livro do Deleuze e do Guattari chamado O Anti-Édipo. E o prefácio chama Introdução a uma Vida Não Fascista. E assim, o texto diz algumas coisas que eu nem sei se dizem respeito exatamente à conjuntura do golpe, mas me inspiraram tanto assim que eu quis muito dividir com vocês, porque eu acho que eles dizem muito sobre a ação política que a gente tá tentando fazer e sobre as coisas que a gente quer construir, assim. E ele vai falando lá da introdução do livro, e ele basicamente diz que esse livro tem alguns inimigos fundamentais, e o principal inimigo desse livro é o fascismo. Não só do fascismo histórico de Hitler, de Mussolini, mas também o fascismo que tá na gente, que ronda os nossos espíritos e as nossas condutas cotidianas, o fascismo que faz com que a gente goste do poder, o fascismo que faz com que a gente deseje essa coisa, esse poder que domina e explora a gente. Como fazer para não se tornar fascista, mesmo quando a gente acredita ser um militante revolucionário? Como livrar do fascismo os nossos discursos e os nossos atos, os nossos corações e os nossos prazeres? Como desentranhar o fascismo que se incrustou no comportamento da gente? E ele fala que para isso é necessário pensar numa arte de viver que seja contrária ao fascismo. Pensar numa vida não fascista. E ele sugere alguns princípios iniciais que para ele seriam um manual básico da vida cotidiana. E o primeiro princípio é liberar a ação política de toda forma de paranoia totalizante. Que a gente não tente fazer com que a nossa luta seja unificadora, unitária, e seja limitadora da diversidade de expressões, da diversidade de estratégias, da diversidade de possibilidades. E que a gente não tenha nenhum tipo de postura totalitária que se aproxime de visões fascistas. Um outro princípio é não utilizar o pensamento para dar à prática política um valor de verdade. Da mesma forma, não utilizar a ação política para desacreditar um pensamento como se ele não passasse de pura especulação. Eu achei isso sensacional porque às vezes na militância política da gente, a gente tende a ficar na dualidade entre teoria e prática. Ou a gente acha que o pensamento não vale de nada, ou a gente gasta tempo demais pensando e discutindo teorias e conceitos sem pensar uma ação política estratégica. E o que ele sugere é que a prática política deve ser uma intensificadora do pensamento, assim como a análise e o pensamento devem ser multiplicadores das formas de intervenção e de ação política. E aí tem um princípio que é simples e que não precisa dizer muita coisa, que é não se apaixonem pelo poder.
Isso é fundamental. E a gente vê toda a tragédia que surge de consequência da ação das pessoas que se apaixonaram pelo poder. E aí, no meio desses princípios todos, tem esse princípio importante que foi o que me colocou pra pensar um pouco. Não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate é abominável. E sei lá, eu fiquei viajando um pouco nesses princípios todos e nessas coisas todas, e eu nem sei se isso tudo tem a ver com essa conjuntura de golpe, eu não sei se essas coisas todas dizem pra gente alguma coisa sobre essa conjuntura de golpe. Mas eu acho que esses princípios todos dizem muito sobre luta política, e se tem uma coisa que a gente precisa fazer muito agora, é travar uma luta política. É se colocar nas ruas, se colocar nas redes sociais, mostrar a nossa cara e não dar arrego pra golpista. E aí eu queria pedir licença ao Foucault para poder adicionar mais 2 princípios que eu acho importantes para que a gente consiga estabelecer uma política revolucionária que não seja fascista. Um primeiro valor é entender que não existe luta que não seja coletiva. A gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho e a gente só consegue transformar essa realidade se a gente consegue juntar as nossas forças e estabelecer uma estratégia coletiva junto com todas as outras pessoas que são ameaçadas por esse sistema conservador e por esses projetos fascistas de governo. A ação coletiva é fundamental. E um outro princípio é uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer, mas é uma ideia que não é minha. É uma ideia que eu vi num texto da professora Ila Rodrigues, da UFOP, que é do coletivo Resistir é Preciso, e que escreveu um texto muito bonito ontem e encerrou com uma ideia que também me tocou muito. É que a indignação faz bem à alma daqueles que querem mudar o mundo. Então a gente não precisa ser triste, mas a gente precisa continuar se indignando. A indignação faz bem ao coração da gente, porque a indignação leva a gente a fazer alguma coisa de diferente. Então que a gente consiga essa indignação que não nos entristece, que não nos derruba, mas que faz a gente caminhar para a mudança do mundo. Que a gente consiga juntar forças com outras pessoas que alimentam essa mesma indignação, que alimentam essa mesma vontade de não dar um dia sequer de sossego para governo golpista. Pra gente não é muito difícil fazer resistência não, porque resistência é uma coisa que a gente já faz todo dia. Então é só continuar a luta cotidiana da gente. Uma luta que já não tá fácil, mas que tem chance de ficar pior. Mas tamo junto. É nóis. Tem cachorros latindo aí no fundo. Que diz o seguinte. Os cachorros continuam latindo aí no fundo. Eu não tenho nada pra fazer em relação a isso, né? Então, é a vida. A frase do Foucault diz o seguinte: